Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Dando início à eletrodinâmica, aprenderemos facilmente corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor metálico quando este é submetido a uma diferença de potencial. Dica do professor Braguinha, fazendo analogia. Imagine que uma pessoa está andando em um terreno plano, onde a chuva fez uma grande poça. Observe que praticamente a água está parada. Tem movimentos desordenados, ou seja, cada gota que cai move um pouquinho para um lado e o próprio caminhar das pessoas movimenta um pouco a água. Mas e se essa chuva for em uma ladeira? Observe que a água começa a descer e a pessoa vai sentindo essa água querendo arrastá-lo para descer a ladeira, ok? Lógico que se a ladeira for mais inclinada, a força que a água faz será maior. Por quê? Porque a água desce também com mais velocidade. Portanto, dependendo da diferença que existe aqui e aqui, ou seja, a inclinação da ladeira, quanto maior for essa diferença, maior será a velocidade com que a água desce. Vamos imaginar então a situação mais fácil. Pense que você tem aqui dois recipientes com uma mangueira que os une. Como os dois recipientes estão com água até a mesma altura, nós podemos dizer que o potencial hidráulico, vamos chamar assim, do lado A, será o mesmo potencial hidráulico do lado B. Ou seja, não existe diferença de potencial entre o A e o B. Por isso, as moléculas de água dentro desta mangueira estão praticamente paradas, ou seja, pequenos movimentos, mas em várias direções. Agora, e nessa situação? Observe que o potencial hidráulico, vamos chamar assim, do lado A, é maior do que o potencial hidráulico do lado B. Com isso, e este lado com potencial maior e este com potencial menor, nós vamos ter então uma diferença de potencial. Claro, existe uma diferença entre esse e esse. Essa diferença aqui vai fazer com que a água se movimente. Pelo que nós aprendemos na situação anterior, ela vai se mover do lado que tem o maior potencial para o lado que tem o menor potencial. Por isso, aqui haverá um movimento das moléculas de água dentro da mangueira, todas se movendo num único sentido. Que se a gente imaginasse um rio, o movimento das águas a gente chama de correnteza. Então aqui nós podemos dizer que existe uma correnteza. Existe aqui um movimento de água em um único sentido. Então, resumindo, quando não há diferença de potencial, não existe este movimento ordenado, esse movimento num único sentido. Quando existe diferença de potencial, há um movimento ordenado do maior potencial para o menor potencial. Voltando ao que dissemos antes, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor metálico que está submetido a uma diferença de potencial. Então, se nós pegarmos um pedaço de fio
e simplesmente deixarmos ele em qualquer lugar, não teremos movimento aqui. Por quê? Porque o potencial daqui e o potencial daqui são os mesmos. Não existe motivo para haver movimento aqui de elétrons. Mas, se nós colocarmos aqui uma pilha, neste exemplo aqui temos uma pilha, e o lado aqui está marcado ali, positivo e negativo, significa aquela ideia, este lado aqui tem um potencial maior do que este lado aqui. Portanto, se um potencial é maior do que o outro, existe uma diferença de potencial. Esta diferença de potencial, neste caso aqui, é 9 volts. Por causa disso, os elétrons se moverão em um sentido e nós vamos dizer que agora nós temos uma corrente elétrica. Lembre-se, com a água nós chamamos de correnteza. Agora nós vamos chamar de corrente elétrica. Portanto, só existe corrente elétrica quando existe uma diferença de potencial nas extremidades do condutor. Importantíssimo. Diferença de potencial também é chamado de DDP. Justamente por quê? Porque diferença de potencial. Também é conhecida como tensão elétrica. Também conhecida como voltagem. Então, nunca esqueça, diferença de potencial, DDP, tensão elétrica e voltagem significam a mesma coisa, ok? Sentidos da corrente elétrica. Sentido convencional. Sentido convencional é o que nós acabamos de aprender. Se eu tenho um fio condutor e de um lado tem um potencial diferente do outro lado, ok? Um potencial maior, nós estamos dizendo que é o positivo aqui, e um potencial menor, que nós estamos dizendo que ele é negativo, ok? Então, se temos essa diferença de potencial, haverá então uma corrente elétrica. Em que sentido? Do maior potencial, ou seja, do positivo, para o menor potencial, no caso negativo. Então, corrente elétrica sempre vai do positivo para o negativo. Esse é o sentido convencional, é um sentido histórico. E o sentido real? Veja bem, se o fio, novamente, aqui é um potencial positivo, maior, e aqui o negativo. Quem se movimenta dentro do fio? Os elétrons. Só que elétrons são negativos. E nós já aprendemos que negativo com negativo se repele. E negativo com positivo se atrai. Portanto, o que vai acontecer é que os elétrons, na verdade, estão vindo do potencial negativo para o positivo. O contrário do que nós usamos aqui. Portanto, o movimento dos elétrons é do negativo para o positivo. Vamos facilitar a vida. Toda vez que alguém perguntar a você o sentido da corrente elétrica, diga sempre do positivo para o negativo. Porém, se um dia alguém perguntar o sentido real ou perguntar o sentido dos elétrons, então você vai e muda a direção, inverte, ok? Tipos de corrente elétrica. Corrente contínua. A corrente contínua, vamos ver o que acontece. Sempre ela parte do positivo, do maior potencial, para o negativo, o menor potencial. Então, ela sempre tem um sentido único. Corrente contínua, sempre do positivo para o negativo. Por isso, se nós formos fazer um gráfico
onde nós temos aqui a corrente, o valor da corrente, tá? E aqui nós temos o tempo. Sempre a corrente terá o mesmo sentido, então sempre ela estará no único sentido. Exemplo, se você observar, ela sempre está no sentido aqui positivo, ok? Mas existe uma corrente chamada corrente alternada, que é a corrente da sua concessionária de energia. Nesse tipo aqui, algum tempo, este lado aqui tem um potencial maior, ou seja, está positivo, e o de lá está negativo. Outra hora inverte. Este fica positivo e este fica negativo. Então, geralmente no Brasil, são 60 vezes por segundo que ocorre essa mudança. Portanto, os elétrons, na verdade, estão indo e vindo, indo e vindo. Por quê? Porque quando eles começam a se mover numa direção, houve uma mudança aqui de fase. Então, ele retorna. Então, eles ficam indo e vindo. Então, em uma pilha, em uma bateria, sempre estão no mesmo sentido. Já na corrente alternada, ele vai e vem. Ok? Neste caso, observe o que acontece. Ele começa a andar em um sentido, no caso aqui subindo, depois ele está andando no outro sentido. Aí volta. Então ele sempre está mudando de sentido. No caso do Brasil, 60 vezes por segundo. Efeitos provocados pela corrente elétrica. Efeito magnético. Quando a corrente elétrica percorre um condutor, veja que aqui nós temos uma grande pilha, um fio que está passando aqui junto de uma bússola. Então, quando a corrente elétrica percorre um condutor, aparece na sua vizinhança um campo magnético. Podemos observar facilmente porque a agulha da bússola muda de direção. Ok? Efeito químico. Quando a corrente elétrica atravessa uma solução iônica, ocorre o deslocamento e descarga dos íons e nós temos uma eletrólise. Isso aqui ocorre na galvanização de metais, como cromação, niquelação, prateação. Então, uma peça niquelada, cromada, foi utilizado o processo químico, o efeito químico, para poder acontecer isso. Efeito térmico ou Joule. Quando a corrente elétrica percorre um condutor, sua temperatura aumenta, devido à colisão entre os elétrons livres e seus átomos. Isso ocorre quando usamos uma churrasqueira, o chuveiro elétrico, o ferro elétrico, secador de cabelo. Então, tudo isso estamos usando o efeito térmico ou o efeito Joule. Efeito luminoso. Quando a corrente atravessa um gás rarefeito, ou seja, sob baixa pressão, acontece a emissão de luz, devido à interação entre as partículas ionizadas com as demais partículas do gás. Vemos esse exemplo nas lâmpadas de neon, como no exemplo aqui, fluorescentes, vapor de mercúrio, etc. Efeito fisiológico. Quando a corrente elétrica percorre um ser vivo, produz contrações musculares, mais conhecidas como choque. Dependendo da intensidade da corrente e do caminho percorrido pela corrente, pode sofrer nesse choque, desde formigamentos, queimaduras, fortes contrações que podem causar parada cardíaca e morte. Não esqueça de fazer sua inscrição e também ativar o sininho para receber a comunicação da nossa próxima aula, onde nós começaremos a fazer cálculos com a corrente elétrica. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima aula.